Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Estamos em mais um episódio do programa Superação. E hoje nós estamos muito entusiasmados porque nós temos conosco um convidado muito especial, né, Ângela? Isso aí. Esse convidado, ele vai trazer para a gente lições do mundo dos esportes. Aqui com a gente está aquele que é esposo da Regina. Ele é atleta que já representou a nossa cidade e o nosso país, competindo em vários países, rompendo fronteiras. Ele já esteve na Argentina, nos Estados Unidos, na China. Eu acho que eu vou parar por aqui e deixar ele falar, porque eu tenho certeza que eu vou me esquecer de alguns países, de muita coisa boa que ele tem para contar para a gente. Hoje com a gente, ele que é atleta, Otávio. Tudo bem? Seja bem-vindo, Otávio. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Ângela. É um prazer enorme estar aqui. Estou muito agradecido por isso. Quero parabenizar você pelo programa. Tive a oportunidade de assistir os outros e fiquei lisonjeado com o convite. Então, a galera de casa, para nós é uma alegria ter você aqui. A gente já vem falando o seu nome desde os primeiros episódios, porque eu acho que quando a gente fala em superação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né, é a questão do esporte, né? E a corrida, ela tem muito a ver com isso, com o alvo, com superar, com metas, né? E então a gente já queria, e para a gente é uma alegria ter você aqui por esse motivo, e tem muito para aprender com você. O objetivo do programa é realmente gerar dicas, insights, através dos nossos bate-papos aqui, virar chaves para quem está nos assistindo de casa. E eu acredito que muitas chaves estão sendo geradas em nós, né? Giradas em nós. E eu tenho certeza que hoje vai ser uma noite de grande aprendizagem, não só para a galera de casa, como para a gente também. Então, eu quero te pedir que não se economize, a casa é sua. Você já é da casa, a gente tem uma estrela aqui dentro e a gente quer que você brilhe para a galera de casa aí com as suas lições, os seus ensinamentos. Conta para a gente um pouco dessas suas vitórias. Eu falei alguns países, mas tem mais. Conta um pouco aí para a gente das fronteiras que você já rompeu aí mundo afora. É tão interessante, Tati, antes do Otávio falar, que a gente aqui fica surpreendida toda vez, né? Porque aqui na nossa casa tem tantas pessoas brilhantes e que às vezes a gente não sabe da história delas. Então, para a gente, realmente, Otávio, está sendo um prazer te receber, e prazer receber os outros que a gente recebeu até aqui, porque conhecer um pouquinho melhor dessas histórias todas que a gente está conhecendo, né? Verdade. É contigo aí. Obrigado pelas palavras. Fico feliz de poder ter a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história, de tudo aquilo que eu passei. E para você que está em casa também, eu espero que seja bem edificante. A gente tem bastante coisa boa para falar aqui. Você estava falando aí sobre os países, qual foi que você falou mesmo? Argentina, eu me lembrei agora Bolívia, Uruguai, China, Holanda. O esporte tem essa coisa boa, né? Ele me proporcionou essa oportunidade de estar representando o nosso país em torno de 15 a 16 países, né? Na Europa, eu estive na Holanda, eu estive também no Japão, eu estive na Ásia, né? Estive em Taiwan. Foi uma viagem assim, foi uma verdadeira lição de superação na minha vida, essa viagem para essa corrida. Tive na França, tive na Itália, nos Estados Unidos, e a maioria desses países, para ser sincero, assim, eu não conheci de fato o país, né? Eu chegava 3, 4 dias ou uma semana antes da competição, e o atleta é aquilo, ele não pode ficar passeando, né? Ele tem que se resguardar. E aí, normalmente, após a corrida, no dia seguinte, a gente já vai embora. Mas teve alguns que eu tive a oportunidade de ficar um período treinando, fazendo um intercâmbio, conhecendo outros atletas, né, outros atletas de outros países e trocando experiência. E isso me ajudou muito. Deve ser um networking incrível, né? O networking com essa turma aí de diferentes culturas, né? Pessoas que você aprende, enfim... Até técnicas também, Sim. né? Não sei, eu imagino que sim, né? Com certeza. Principalmente quando se trata dos atletas africanos, né? Que o mundo fica de olho nos africanos, né? Por que os atletas africanos são tão velozes? Por que eles ganham tudo, né? E não é só a questão da genética, é a questão da humildade, é a questão
do poder mental que eles têm, a força que eles têm, a humildade que eles têm, o coração bom que eles têm de ajudar o próximo. Porque não é só correr, não é só treinar e vencer uma competição, é o que você faz depois disso. Acho que é o conjunto de tudo, né? Eu tenho visto muito o Evander falar, né, dessa questão do caráter em si da pessoa, do todo da pessoa, porque não adianta ser só bom numa coisa, é o que você está falando, não adianta ser só bom corredor. Você tem que ter o todo para você conseguir conquistar esses prêmios que você conquistou, né? Exatamente isso. Você falou algo que me chamou muita atenção, porque a ideia aqui é realmente a gente extrair chaves. E você falou algo aqui que me chamou muita atenção, que eu acho que a gente pode extrair uma chave. Você falou sobre o poder mental do atleta. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Sobre o poder mental? Isso. Olha, normalmente, o atleta, ele, assim como na vida, no dia a dia, nós somos postos assim, à prova, né? E eu deixei de ser um atleta profissional desde 2010. Mas no período que eu era atleta profissional, atleta de alto rendimento, o meu foco todinho eu era totalmente voltado para a competição-alvo. Então eu dormia pensando naquilo, eu acordava pensando naquilo, meus treinos eram feitos foco o tempo todo, entendeu? Então assim, não era só questão de treinar e descansar, eu procurava informações a respeito daquela competição, quem eram os atletas que já tinham competido antes, como que eles lidavam com essas condições, né? Procurava saber como é que era o clima naquele local que eu ia correr, as condições climáticas. Então preparação total. Não era só uma questão de pegar uma planilha com o treinador, ir lá e treinar e pronto. Olha só, gente, algumas chaves aí para quem está anotando. Ele falou poder mental, e desse poder mental a gente já extraiu foco. A gente falou preparação, né? E a gente fez a pergunta clássica para algumas pessoas que já estiveram aqui no programa, mas sem ser repetitiva, mas eu não gostaria de deixar de fazer essa pergunta básica, já que estamos conversando com um atleta. Para o Otávio, no dicionário de Otávio, o que é superação? Olha, a superação para mim, ela está ligada intimamente com uma série de coisas boas, né? Não é só aquela questão assim, de uma pessoa estar passando por uma dificuldade e daqui a pouco ela tá por cima, eu me superei, né? Tem toda uma trajetória. Tem uma série de coisas que acontecem no meio de tudo isso, né? A superação está ligada ao amor. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, né? E Deus é amor. Então, você tem que transmitir isso para as pessoas. E aí, cada um tem a sua forma de transmitir o amor. Ela está ligada a você ter a maturidade de trazer leveza para as pessoas, né? Nas pessoas que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, nas pessoas que às vezes você encontra e tem um bate-papo como nós estamos tendo aqui, nas pessoas que, por exemplo, nesse momento estão nos ouvindo, você poder trazer algo de positivo. Eu acho que a superação está relacionada a tudo isso. Uau, muito engraçado, né? E muito interessante como a gente consegue extrair, né, expandir o significado de acordo com a experiência, com a visão, a perspectiva de cada um, né? Eu imagino que o Otávio deve ter tido momentos mais fortes em que essa palavra foi mais forte na vida dele, né? Assim, de coisas que marcaram nessa superação, né? Com certeza. Pra conseguir, né? Você falou que Taiwan te chamou bastante atenção, assim, te trouxe memórias, assim. Muito. O que é que mais te marcou que você acha interessante deixar para a gente dessa experiência? É porque na minha trajetória como atleta, assim, eu fui um atleta que tive muitos problemas relacionados a lesões, né? Tem uns atletas que são mais susceptíveis a ter lesões, né? E, lógico, hoje eu entendo o porquê disso, né? Faltava alguma coisa relacionada ao trabalho que eu fazia, mas eu tive um ano, foi em 2004, eu tive um ano muito difícil, sabe? Muitas lesões, muitos patrocínios que eu deixei de adquirir por conta de eu estar parado, né? E aí, quando foi mais ou menos no mês de junho, julho, mais ou menos, teve uma reunião com o treinador da equipe, e aí ele reuniu todos os atletas e disse que a equipe tinha recebido um convite para participar de 2 maratonas na Ásia. Uma seria em outubro
e a outra seria em novembro. A diferença das duas é que em outubro a largada era às 5 horas da manhã, com quase 40 graus. E a de novembro, a largada já era na parte da tarde, porque já estava nevando. Há o desafio aí agora tempo, né, da clima. Então todo mundo ficou na expectativa. E antes que ele terminasse de falar, eu já levantei a mão e falei que eu queria correr de outubro. E aí ficou todo mundo assim espantado me olhando, porque imagina, o pessoal falou assim, pô, estava um ano inteiro se lesionando, né? E vai encarar um treinamento de uma maratona, né? O treinamento de maratona é muito ardido, muito doído mesmo. E aí, depois dessa reunião, ele me chamou para a gente conversar, e aí ele fez toda uma programação especial, com todo o cuidado que ele tinha, porque ele sabia das minhas dificuldades, por causa das lesões que eu tive, que eram muito sérias. E aí, passou todo esse processo de treinamento, e aí 2 semanas antes de eu viajar, eu participei de uma prova, que não era a prova que eu estava treinando, era uma prova assim, mais curta, uma prova de 10 km, prova rápida, no Rio, muito quente, e ele pediu apenas para participar dessa prova, assim, para eu sentir o ritmo do pessoal, e eu terminei surpreendendo a todos, eu venci a prova, estabeleci um novo recorde da prova. Até aí tudo bem. Foi uma surpresa, mas uma semana depois eu viajei para São Paulo, porque o meu voo estava marcado numa segunda-feira para o Japão, na segunda-feira à noite. E num domingo teve uma competição onde todos os atletas mais cotados, assim, os melhores atletas do Brasil, iam participar dessa prova em São Paulo. E dentro de uma universidade, no campus da Unixul, era em Tatuapé, dentro do campus da universidade, era no sobe e desce. E daí ele pediu para eu entrar nessa prova, mas pediu para eu não, e eu desobedeci, ele pediu para eu não utilizar o tênis que eu ia correr a maratona, que era um tênis bem baixinho, né? Era para utilizar um tênis de treino, um tênis alto. E eu desobedeci a ordem dele e, além disso, ainda corri junto com o pessoal que não era para correr, bem na frente. E aí eu terminei a prova da maneira que eu estou aqui agora sentado, porque após a prova eu fui selecionado para fazer alguns atletas são selecionados para fazer exame antidoping. E aí, do jeito que eu fiquei sentado, o corpo foi esfriando, eu não percebi. Quando eu levantei, o corpo estava frio, eu já não conseguia pisar direito. Eu tinha lesionado o meu tendão de Aquiles. E aí, pensa, eu tinha uma viagem no dia seguinte para fazer, de 36 horas até Tóquio, depois mais 2 horas até Taiwan. E eu tinha tudo pago, passagem, hospedagem, alimentação e cachê. E aí, como chegar lá na prova e explicar que eu viajei machucado? Foi uma situação assim muito... Eu passei as 36 horas do voo apertando a luzinha do avião, pedindo para a comissária trazer a bolsa de gelo para mim. E como é que você fez? Como foi quando chegou em Tóquio? Então, aí chegando em Tóquio, eu peguei um voo até Taiwan, e cheguei lá, o pessoal da organização estava nos esperando, que foi eu e uma atleta do Sul, do Rio Grande do Sul. E aí eu cheguei lá, tentando não mancar, né? Fui levado direto pro hotel e deixaram a gente descansando, porque a viagem era longa. E no dia seguinte levaram a gente de carro para um parque da cidade, tipo o nosso parque de exposição aqui, para fazer um treino. E aí eu fui só caminhar. Eles falaram, você não vai correr? Eu falei, não, eu quero só caminhar, só estou cansado ainda da viagem, né? E na minha cabeça começou a vir tudo aquilo que passou comigo durante o ano, né? E eu ficava me perguntando, meu Deus, por que isso, né? Aí, enfim, era um sonho meu, e eu já tinha viajado para alguns países, mas eu nunca tinha ido para a Ásia. E a primeira vez que eu vou e acontece isso, né? Então eu já tinha eu falei assim, eu vou abrir mão disso, eu não vou correr, eu vou chegar para eles, eu vou devolver o cachê, né? E vou dizer a verdade, vou dizer o que aconteceu, né? E depois eu vou ter que arcar com essa despesa, enfim, eu vou me resolver com o meu treinador. E aí chegou no dia da corrida, foi combinado de sair 3 horas da manhã para tomar um café, e a largada era 5 horas, né? E eu me coloquei, antes de sair do quarto, eu decidi que não ia com um tênis de competição, porque até então eu só ia fazer a largada e ia parar, né? E aí eu me prostei, de joelhos, e comecei a orar ao Senhor e pedir a Ele que fosse feita a vontade dEle, que eu não tinha a menor condição, sem a menor condição de... Eu já tinha trocado minha roupa, já tinha colocado meu tênis de treino, e eu senti Deus falando comigo claramente, que era para eu trocar aquele tênis, sabe? Essa é uma experiência que eu tenho, que todas as vezes que eu conto, eu me emociono, porque só quem vive, só quem tem experiência com o Senhor sabe do que eu estou falando. E naquele momento eu troquei meu tênis, botei um tênis baixo e saí andando sem perceber nada. Quando chegou na hora do aquecimento,
eu estava completamente curado, mas assim, eu não Ele percebi experimentou isso. um milagre mesmo, né? Sim, o que aconteceu, na verdade? Eu digo assim, completamente curado, mas deixa eu explicar. No momento do aquecimento, eu não estava sentindo dor nenhuma, sabe? E aí, então, eu continuei. Mesmo assim, meu pensamento ainda era de, mais à frente um pouquinho, abandonar a prova. Mas eu percebi que eu estava tão bem treinado que eu percebi que no momento que eu ia à frente do pelotão, formava-se uma fila indiana. E aí, de repente, começava a queimar um pouco o tendão e eu segurava. E aí o pessoal também não ia mais à frente, o pessoal formava aquele bolo. Então eu percebi o quanto eu estava bem, sabe? E o tempo todo eu conversando com o senhor, transferi minha devocional para a competição. E aí eu terminei a prova em segundo lugar, sabe? Foi assim, um momento assim maravilhoso na minha vida. Uau! Nossa, Uau! eu fiquei aqui pasma com Uau. com essa história. Olha, É emocionante demais, né? eu tinha preparado alguns esquemas de perguntas assim, né, para um atleta, mas eu acho que você já acabou com a minha próxima pergunta, Isso. que era o seguinte: qual é a corrida que traz para você as melhores memórias? Eu acredito que depois dessa experiência, muito mais do que memória, foi uma experiência, né? Uma experiência de vida, uma experiência sobrenatural mesmo, com o poder de Deus. Essa deve ter sido realmente a sua maior memória, sim. né? Todas elas têm, assim, tenho boas recordações, né? Mas essa me marcou pela experiência que eu tive, né? Na verdade, eu esqueci de falar, porque durante a semana lá, eu fiquei uma semana antes lá. Durante a semana, eu cheguei a comentar que eu estava com dor, e a organização fez de tudo para poder me socorrer, sabe? Eles me levavam todo dia para fisioterapia, sabe? Eu fazia um tratamento. Você fez a sua parte, Eu né? fiz a minha parte, né? Mas mesmo assim, na largada, eu ainda queria, falar assim, eu vou correr uns 5, 6 quilômetros assim, vou parar e vou chamar o responsável que me convidou, eu vou conversar com ele, vou devolver o cachê, né? E depois eu me acerto, vou ver o que dá. Voltar um pouquinho na sua história, deixa a gente conhecer, o pessoal de casa te conhecer um pouquinho mais. Você corre desde quando? Desde pequenininho? Era o garotinho na rua correndo? Como é que é isso? A minha história com corrida, eu posso basicamente dividir ela em 3 etapas. A minha infância, que foi a base de tudo. A minha vida militar, que foi onde eu conheci o atletismo. E a minha vida pós a vida militar, que é onde eu fui apresentado de fato ao atletismo, mas de uma forma competitiva, né, como profissão. Então, na minha infância, eu costumo dizer o seguinte: a minha infância ela foi muito rica, sabe? Muito rica mesmo. Muito rica de valores educacionais, valores éticos, valores morais. Eu morava num bairro aqui, no Quitandinha, e era muita criança mesmo. E naquela época a gente não tinha, né? Facebook, WhatsApp, essas coisas, rede social de modo geral. Era tudo brincadeira na rua. Então, assim, não tinha como todo mundo participar da mesma brincadeira, era muita gente. Então, uma hora você estava jogando bola, outra hora você estava brincando de pique, outra hora você estava soltando pipa, jogando bolinha de gude, andando de bicicleta. Em frente à minha casa passava um córrego, até corrida de barquinho a gente fazia. Então, eu tinha uma agitação danada. Essa predisposição já veio da minha infância, que era muito mesmo, assim, movimentada, vamos dizer assim. E isso foi até mais ou menos meus 13 anos, né, quando aconteceu algo inesperado. Eu fui acometido por uma enfermidade. Eu sentia dores no meu corpo, todas as juntas no meu corpo, principalmente no inverno. O frio era terrível para mim, sabe? E a minha mãe, ela sempre foi da área da saúde, trabalhava na área da saúde, aí começou a correr atrás, né, bateria de exame daqui e dali. E aí foi descoberto que eu tinha uma febre reumática, né, reumatismo nos ossos, não sei dizer bem o que era não. Eu sentia dores no corpo inteiro. E aí veio o primeiro baque, né? Uma criança uma pré-adolescente, 13 anos de idade. Cheio de energia. Doente, das que articulações. topava brincar de tudo, né? Às vezes as meninas estavam brincando de queimado, eu queria entrar no meio. A amarelinha não estava nem aí. Se me chamasse para brincar de subir parede igual o Homem-Aranha, eu era muito agitado. Como é que você recebeu essa notícia e esse estado, então, assim, né? O tratamento em si foram 2 anos de tratamento. Os 6 primeiros meses eu tomava uma injeção de bezetacil todo sábado, né?
Nesse período, eu ia fazendo os exames para ver como é que estava o andamento do tratamento. E nesse período, eu não deixava de estar junto com os meus amigos. Eu não participava integralmente de tudo, mas eu sempre estava ali. E aí, depois de 6 meses, eu fiquei mais 6 meses tomando a mesma Bezetacil, só que de 15 em 15 dias. E aí eu já tive uma melhora, voltei a fazer algumas atividades com os amigos, e depois eu fiquei 1 ano tomando uma por mês, né? E nesse período acontecia uma coisa muito legal, como Deus é maravilhoso, né? Nesse período, desde os 12 anos, eu tinha um hábito, eu tinha um hábito de, sempre no final do ano, assistir. Obrigado. Sempre no final do ano eu assistia a corrida de São Silvestre, que naquela época ela era realizada à noite. A organização fazia com que a largada à noite, o primeiro colocado chegasse no momento que tivesse a virada do ano, né, estourando os fogos. E assim, é interessante que normalmente um atleta, uma criança, quando se torna um atleta, ele tem uma inspiração, né, assim, na família, o pai, ou a mãe, ou um sobrinho, ou uma prima, um primo. E eu não tinha ninguém da minha família que praticasse atividade física nenhuma, né, mas eu gostava de assistir. Aí a minha mãe sempre falava comigo, meu filho, mas todo ano tu gosta de assistir? Eu falei, eu gosto, mãe, e um dia eu vou correr essa corrida. Mas eu não tinha noção nem de onde era, minha mãe falava onde era, que era São Paulo, mas eu não estava atento para essas coisas, eu queria correr, sabe? Você podia estar parado fisicamente, mas a mente continuou com aquela energia da rua, né? Exatamente. Sonhador Exatamente. E aí, passado esse período meu de treinamento, eu saía de onde eu morava, que era perto do Hotel Quitandinha, então eu ia para lá e ficava correndo ali, sozinho. Não tinha noção de ritmo, não tinha noção de tempo, não tinha um calçado adequado. Eu simplesmente gostava de ficar correndo em volta do lago. Se você me perguntar quantas voltas eu dava ali, eu não sei. Até porque também eu não corria tudo direto, eu andava. Mas eu gostava, eu falava assim, um dia eu vou correr essa corrida, sabe? Não sabia como que isso ia acontecer, né? E aí, passou esse período, aí veio a minha vida militar. Dentro do Exército tem um teste chamado TAF, Teste de Aptidão Física, que todos fazem, né? É realizado assim, por uma série de atividades físicas e termina com um teste de 12 minutos correndo, né? Ele vê a sua capacidade, quantos quilômetros você corre e tal. Não lembro qual foi a distância que eu percorri, mas eu sei que eu fui destaque na minha companhia. Tudo isso eu acredito que seja por aquilo que eu fazia antes, pela minha disponibilidade, né? A disposição que eu tinha como criança e tal. E aí eu fui convidado pela equipe do quartel para poder fazer parte da equipe, treinar com eles, né? E eu achei aquilo maravilhoso. Eu achava aquilo assim, eu ficava encantado com tudo aquilo, novidade, né? E aí eu comecei a participar de algumas competições aqui na cidade, chegava lá atrás, mas enfim, a gente ganhava às vezes por equipe, né? Pelo prazer de participar Pelo mesmo. prazer de participar. Porque, na verdade, meu pensamento continuava que um dia eu ia correr São Silvestre, né? Começava a pegar dica com o pessoal, até que isso foi em 92. Aí depois eu saí do quartel nesse mesmo ano, eu fiquei só 9 meses. E aí voltei para o meu trabalho, eu trabalhava no comércio. E aí um grupo de amigos, uma vez no final de ano, estava se reunindo para poder ir para São Silvestre, eu falei que queria ir com eles, né? Eu falei, eu quero ir com vocês. Eu quero ir para a corrida. Aí cheguei para o meu patrão, falei com ele que eu ia correr a corrida de São Silvestre, ele não queria me dispensar, porque esse período é o que dá mais movimento, né? Precisa do funcionário, mas enfim, ele me dispensou. E eu realizei meu sonho. Primeira vez eu fui e corri. Larguei lá naquela multidão lá atrás. Quando? Isso foi em 94. E como você se sentiu ali realizando um sonho que há muito tempo você alimentava? O final da corrida, ela é subindo a famosa Brigadeiro Luiz Antônio. Uma subida muito forte. 2 km e pouco, depois você chega na Paulista, tem mais 400 metros. Desde quando eu comecei a subir a Brigadeiro até o final, eu fiz esse percurso todo chorando, emocionado, porque eu estava realizando um sonho. Então, assim, na verdade, depois disso, eu vou me antecipar aqui, eu corri a São Silvestre 7 vezes, na verdade. 6 vezes como profissional. Eu nunca tive, não é porque eu nunca ganhei a São Silvestre, mas eu nunca corri a São Silvestre com o pensamento, um dia eu vou ganhar a São Silvestre. A São Silvestre para mim era um sonho de criança em participar, sabe? Eu ficava feliz de estar ali. Eu participei dos outros anos por compromisso,
que eu tinha que correr, entendeu? Eu queria melhorar minha marca também. Eu sei que você é uma pessoa super simples, a gente te acompanha nas redes sociais. Você está dizendo aí que a São Silvestre era pelo prazer de participar. Sim. Mas eu sei, um passarinho me contou, e as suas redes sociais têm algumas marcas lá, que tem algumas medalhas aí nesse currículo. Conta Sim. pra gente dessas vitórias aí, porque É. a ideia, até para trazer para quem está nos assistindo, porque muitas vezes a gente vê pessoas de vitória, né, Ângela? E a gente, uau! Mas não sabe quantos desafios foram sendo superados ao longo. Igual ele falou de lesão. Quem te viu na vitória de Taiwan, né? Não sabe que você precisou se preparar, precisou ter fé, precisou buscar o Senhor, se render ali para receber o milagre, né? E eu acho que outra coisa que é interessante é os pequenos começos, né? Assim, você hoje, né, e vai contar pra gente algumas medalhas grandes que você tem, mas tudo tem um início, tem os pequenos começos, porque muitas vezes a gente acaba querendo já começar no Grande, auge, né? Em algumas coisas, né? Com o Já melhor tênis, superando com o melhor treinador. Se não tiver o melhor exatamente, treinador, o melhor tênis. Não vou fazer porque eu não tenho dinheiro para comprar um tênis de... Nem sei quanto custa um tênis para isso, mas vamos supor, não vou fazer para comprar... Não tenho isso, não tenho aquilo. Não sei nem onde tem um treinador para me treinar, mas... Os pequenos começos são muito importantes para chegar até onde você chegou, né? É né? uma chave de relevância que foi muito bom você pontuar, que para mim é um princípio assim que eu tiro para minha vida, assim. Valorizar os pequenos começos, começa no simples. E assim, a gente tem feito ao longo dos nossos episódios linkar com os princípios bíblicos que nos sustentam, né? E a Bíblia nos ensina isso, né? Fiel no pouco, no muito lhe colocarei. Então, a gente valorizar o pouco. Você demonstra isso, que a Ângela pontuou, quando você começou correndo em volta do lago. Eu não conseguia correr o lago todo, andava, né? Então, assim, você foi fiel no pouco e o Senhor te levou para grandes vitórias. Então, eu queria trazer para quem está nos ouvindo, Otávio, essa questão, assim, você falou de lesões, você falou que já sofreu várias lesões, aí você voltou lá atrás, falou da superação da artrite reumatoide, né? E aí, quem chega na sua casa, quem vê no seu Instagram, vê as marcas e vê as medalhas, eu queria fazer esse paralelo, que a gente pode olhar essas muitas medalhas, mas essas medalhas custaram algumas lesões também. Fala um pouco das vitórias. Custaram muitas lesões. Como a Ângela falou, né, no princípio, né, passado esse período, essa competição que eu fiz, a primeira vez que eu realizei meu sonho, Petrópolis tinha quase todo fim de semana corrida. Tinha corrida infantil, tinha uma série de corridas aqui, quase todo final de semana. E eu participava de tudo. Né? Ficava muito atento aos primeiros colocados, ficava assim, sabe, tinha umas pessoas assim que eu falava assim, cara, um dia eu vou correr igual essas pessoas, né? E aí um amigo meu, chamado Carlos Granja, disse que ia me apresentar ao técnico da equipe Pé de Vento, que é uma equipe super tradicional no país, que é onde tem um treinador que é médico, de esportista, formado em medicina, né, de esportista, ele é pediatra, e ele é responsável por algumas medalhas no nosso país, com resultados super importantes em Olimpíadas, Campeonatos Mundiais. Quando ele me falou isso, eu falei assim, não, também não vamos, né, levar a coisa tão a sério assim, né? Eu fiquei assim um pouco, né, receoso, mas ele me apresentou ele, e aí a gente conversou. Ele como médico, me fez uma série, me passou uma série de exames, e aí eu comecei a treinar com ele, né? Pouco tempo depois, menos de um ano, ele tinha uma loja com o mesmo nome da equipe, que era ali no Shopping Dom Pedro, e eu vivia ali naquela loja ali. A hora de meu almoço eu ia para lá, né? Porque ali de vez em quando aparecia algum dos atletas que eu via só na televisão ou por revista, jornal, né? Então, eu sempre ia lá para poder tirar uma casquinha, conversar um pouco com ele, tirar uma foto, que era muito difícil tirar uma foto, mas a gente tirava. E aí, até que um dia, de tanto eu ir ali, o pessoal gostava de mim, o gerente da loja me disse que uma funcionária que ia entrar de licença por conta da gravidez, que ela ia se ausentar e se eu não queria trabalhar com eles, né? E eu falei com ele, eu venho sim. Aí eu voltei, terminei a hora de meu almoço, cheguei pro meu patrão, pedi as contas. Pedi as contas do meu serviço. Aí ele não entendeu nada, eu expliquei para ele. Mas como eu já tinha
conversado com ele o ano anterior sobre a São Silvestre, ele sabia que era um sonho, eu queria correr, enfim, e ele não me segurou, não me travou, né? E aí eu fui trabalhar na loja, e aí foi onde tudo começou, porque ali eu comecei a ter mais contato com mais atletas, comecei a entender mais o mundo, o que estava por trás de tudo isso. Realmente imergiu nesse mundo. Exatamente. Do esporte. E ali eu pegava um pouco mais tarde no serviço. Aí, conforme foi a necessidade, o treinador ele foi moldando o meu horário, foi trabalhando comigo, até que chegou uma hora que ele falou assim, agora você está preparado. E aí eu comecei a ficar somente como um atleta mesmo. Ainda não tinha assim patrocínio, mas o que eu já estava rendendo já era o suficiente para eu ganhar, assim, vamos dizer assim, em termos financeiros, o suficiente que eu ganhava na loja, vamos dizer assim, né? E aí nós fomos galgando, passo a passo. Primeiro você foi atleta profissional por quantos anos? 16 anos. 16 anos. Primeiro participando das competições aqui na cidade, né? Depois comecei a participar a nível estadual, algumas provas no Rio, né? Depois alguns estados, e aí veio minha primeira prova internacional fora do país, né? Que foi a corrida de Cipolletti, na Argentina, no sul da Argentina. Senti um pouco, não fui muito bem, fui 11º, uma coisa assim, mas no ano seguinte eu voltei, fui quarto, depois fui segundo. E aí, como é que funciona essa coisa de viagem, né? Normalmente, as grandes organizações, os grandes eventos, eles estão sempre de olho nos resultados dos atletas, em tudo, no mundo inteiro. Quando ele acha interessante, ele convida você para participar dos eventos deles. Ou às vezes eles nem convidam, mas é uma prova que é interessante você ir, você quer, e você... Funciona como você procurar um emprego, currículo, entendeu? E aí você envia o currículo, envia suas marcas e você acaba participando dessas provas, né? Qual foi a sua melhor marca nesses 16 anos? Eu queria saber das medalhas aí tão... Então, Tô curiosa para saber dessas medalhas. por 2 vezes eu bati, assim, vamos dizer assim, na trave, né? Em Jogos Olímpicos. Foi em 2004, em Atenas, e em 2000, a Olimpíada de Sydney, né, na Austrália. Porque na modalidade que era a minha profissão, que era maratona, só vão 3 atletas. E nas 2 eu fui quarto, e assim, foram questões assim, de segundo mesmo. Mas a gente fala assim, às vezes 2, 3 segundos, pode não parecer não, mas é muita coisa, sabe? Porque você imagina, é o país inteiro brigando por uma vaga, né? Então, assim, depois eu tive a maratona de Miami, onde eu fui convidado a participar, era a primeira edição. Eles me convidaram e me falaram que era uma prova que ia ter apenas um atleta, que assim, a gente via assim, muito assim, os quenianos, né, como os grandes nomes, e falaram que só ia ter 4 quenianos. Um ia participar da prova toda e os outros 3 seriam os paces, os atletas que dão um ritmo para a prova, né? E eu cheguei lá, tinha quase 6 ou 7 atletas africanos. Eu falei, meu Deus, que isso, né? E um deles ainda me conheceu, que participou de várias provas aqui no Brasil, veio conversando comigo e me abraçando. E eu falei, cara, o que está fazendo aqui? Eu pensando comigo, né? Que eu nunca tinha vencido ele. E nessa prova eu surpreendi a todos, surpreendi até a mim mesmo, né? Eu fui vice-campeão. Eu entrei os últimos 4 quilômetros da prova lado a lado com um atleta que era considerado assim... A mídia toda antes da prova estava em cima dele, né? Ninguém me conhecia direito. E eu perdi essa prova para ele por 2 segundos. Foi uma questão de chegada mesmo, sabe? E depois também, e aí eu fiz o índice para os Jogos Pan-Americanos, fiquei na reserva também nessa prova. Quando eu fiz o índice para os Jogos Olímpicos de Sydney, foi quando eu corri a maratona de Roterdã. Eu fiz 2 horas e 14 minutos. Traduzindo isso, é uma marca assim, eu estava dentro do índice estabelecido pelo órgão máximo do atletismo. Então, assim, foram muitas competições, né? Aqui em Petrópolis, por exemplo, fui tricampeão do ranking petropolitano de corrida, sabe? No Rio de Janeiro, eu cheguei a ficar um período de quase 1 ano sem perder toda a competição que eu ganhava, que eu entrava, eu cheguei a ficar quase 1 ano, né? E aí os jornais esportivos da época, às vezes no final de uma corrida tiravam uma foto, eles falavam isso aí na matéria, né? Porque tinha um atleta muito famoso aqui no Rio, chamado Elisvaldo Rodrigues de Carvalho. Ele era considerado o rei do Rio, sabe? E quando eu passei a vencer essas provas, inclusive ele, aí eu passei a ter esse título, vamos dizer assim, né? De rei do Rio. Então, assim, foram provas muito importantes. Foram experiências, assim, muito marcantes na minha vida.
Uau. Uau. Otávio, a gente aqui, eu tô curiosa aqui, tem um monte de perguntas, sim. A gente tem o fator tempo, então eu vou ser bem objetiva, acho que naquela que é de mais relevância para a galera de casa, e já quero deixar um convite para você voltar numa próxima oportunidade, Com certeza. porque eu acho que tem muita pergunta bacana, né, Ângela, Eu para a fiquei gente com uma sacar. aqui na cabeça Então, aqui. solta ela. Então, eu acho que hoje, de um tempo para cá, eu não sou atleta em nada, assim, né? Mas assim, só de garfo. Mas de um tempo para cá, a corrida deu um boom, né? Todo mundo começou a correr de forma não profissional, mas todo mundo começou a correr. Eu queria que você desse uma dica para aquelas pessoas que estão em casa e que correm, que querem correr, ou que correm não de maneira profissional, mas que sonham, às vezes são jovens, adolescentes, que sonham em se tornar profissional em corrida. O que acontece? Hoje, no meio profissional, principalmente os ex-atletas, as pessoas que correram junto comigo, muita gente no país inteiro, isso é uma coisa assim, é no mundo inteiro. As pessoas questionam muito por que os atletas profissionais de hoje, eles não conseguem, a maioria, não consegue os mesmos resultados que nós conseguimos, em termos de marcas, sabe? E a resposta para isso é justamente isso. Aumentou muito o número de praticantes de atividade física. Isso é um lado assim, muito bom, muito positivo. Aumentou muito o número de assessorias esportivas em todas as cidades. Isso é muito bom. Se você hoje for qualquer assessoria esportiva e perguntar às pessoas por que elas estão praticando atividade física, você vai encontrar respostas assim surpreendentes. Sabe, tem pessoas que estão deixando de, ou pelo menos diminuindo a quantidade de remédios, sabe? Pessoas com problemas de depressão, pessoas com problemas cardíacos, pessoas com problemas de pressão. Aí você fala assim, mas a pessoa cardíaca não pode correr, não pode praticar atividade física. Pode sim, sabe? Eu não sou médico para dizer isso, mas antes de uma atividade física, antes de você procurar um profissional especializado, você vai ao médico, né? E ele vai te orientar como você vai fazer isso. Então, assim, aumentou muito a prática de atividade física. E como começa, assim? Porque eu acho que a galera às vezes está ouvindo e quer saber como é que eu começo. Eu acho que o primeiro passo é você procurar... Corre atrás, em volta do lago. Acho que o primeiro passo é realmente você procurar um médico, né? Procurar um especialista. Eu sou uma pessoa sedentária, eu sou uma pessoa que eu não pratico atividade física, eu quero emagrecer, sei lá. Procura primeiro uma ajuda médica. Mas, por exemplo, alguém que já corre, já começou a correr, já tem uma predisposição, já consegue correr bem e tal, mas que não sabe como procurar um profissional, alguém para treinar ou algo assim do tipo, para se tornar um profissional. Procura uma assessoria esportiva ou um professor de educação física, né, que esteja... o professor de educação física que esteja ligado ao esporte que ele entenda exatamente do esporte que você quer, né? Se ele não for uma pessoa assim preparada nesse sentido, ele vai poder te dar muitas dicas, mas se ele não for preparado nesse sentido, eu acho que, por exemplo, aqui na nossa cidade, por exemplo, tem muitos atletas, você pode conversar com um, com o outro, sempre alguém vai te orientar, um treinador, sempre alguém especializado. Você treina hoje? Eu treino para qualidade de vida. Hoje a minha corrida ela é para minha vida, para minha qualidade de vida. Eu corro um dia sim, um dia não. Né? A minha esposa sabe, quando eu fico uns dias sem correr, como é que eu fico nervoso. Me faz falta. Isso aí. Otávio, eu vejo que você é um cara que a gente vê um equilíbrio, né, na parte física, mental, que é fundamental, né, para alcançar essas marcas, essas medalhas, precisa de ter esse equilíbrio entre o físico e o mental. E eu vejo que também é um pilar, né? Físico, mental e espiritual, né? Você contou aí uma experiência sobrenatural que você viveu. E você sempre foi um cara de fé, se a gente for pegar agora esse pilar aí do espiritual. Você sempre foi um cara de fé? É bem bacana isso, porque quando eu comecei a me despontar um pouco, tinha um atleta um grande amigo meu irmão que eu tenho até hoje, que ele era de família desde berço, eles são cristãos, né? Não era o nosso caso lá na minha casa.
E a gente viajava muito, ele sempre me chamava para ir na igreja dele, no culto. Eu sempre tinha uma desculpa, né? Sempre liso, né? E aí, todo lugar que a gente viajava, ele procurava na cidade que a gente estava se tinha a igreja da igreja dele para ele assistir o culto. E às vezes ele achava que quando ele não achava, ele ia em outra mesmo, sempre me chamava. Eu sempre dava desculpa que eu queria ficar no hotel descansando, que a viagem foi cansativa, que eu sempre dava desculpa. Até que um dia ele tem 4 irmãos, e era uma coisa assim bem interessante, né? Você vê como é que a mentira tem perna curta. Não é de Deus, definitivamente. Eu sempre falava para ele, porque ele não parava em casa, sabe? Eu sempre falava para ele que eu ligava. Eu ligava para casa dele procurando ele para a gente ir na igreja, mas era mentira, eu não ligava. E aí eu falava, pô, seus irmãos não te deu recado não? Ele falou, pô, meus irmãos nunca me dão recado, cara. Ele ficava Você assim. não tinha ligado nada. Eu não tinha ligado. Ah. Até que um dia eu resolvi ligar, eu já não sabia mais o que dizer para ele. Eu não queria ir na igreja. Até que um dia eu liguei, eu sabia que ele não ficava em casa, ele não parava em casa mesmo, e nesse dia ele atendeu, né? E eu não sabia que era ele, porque eles tinham voz bem parecida. Quando ele ouviu minha voz, ele não deixou eu falar. Ele falou, cara, que alegria você tá ligando para mim. Ó, tal hora, na rua tal, eu te espero lá. E desligou o telefone, sabe? Não te deu oportunidade. Não me deu oportunidade, sabe? E aí eu fui. Como foi? Foi a melhor experiência da minha vida. Porque a igreja... O que você encontrou lá que você não tinha? Eu não sei assim com palavras explicar a sensação que eu tive naquele momento, sabe? A denominação, ela tinha culto assim de domingo a quinta, só não tinha sexta. E eu fui todos os dias. No primeiro dia, me senti assim, tão, não sei assim a palavra, tão feliz que eu fiquei, sabe? Que aí eu voltei na segunda, voltei na terça, aí ele não tinha me falado nada que não tinha culto na sexta, eu fui na sexta, cheguei lá, a igreja fechada, eu liguei para ele, falei, mas o que está acontecendo? O que você... E aí ele me explicou que, na verdade, eu funcionava como se fosse hoje, uma célula. Ele estava reunido na casa de outros jovens, e aí me chamou e eu fui para lá. O pessoal me recebeu assim com uma alegria danada, sabe? E um ano depois, eu me batizei, né? E assim, foi a melhor experiência. Eu não trocaria essa experiência por medalha nenhuma, por troféu nenhum que eu tenho. Porque a partir daí, aí depois, isso foi em 2000. Aí em 2002 eu vim para cá, para a Catedral. Uma série de coisas que aconteceram também. E aí depois veio minha mãe, né? E minha mãe me deu... Ela me deu o melhor presente que eu podia ganhar, né? Porque eu fui correr uma corrida em São Paulo e no dia do meu aniversário eu ia passar lá em São Paulo, né? Eu ia vir de ônibus, mas a corrida foi cedo, eu resolvi vir de avião. Falei assim, eu vou para o aeroporto, vou pegar um voo, eu vou para casa. Vim para o Rio, do Rio peguei um ônibus e aí vim direto para cá, sabe? O horário não bateu muito, eu vim direto para o culto, com bolsa, com um monte de coisa. Minha mãe estava aqui, sabe? Eu sabia que ela ia vir e tal. E era o dia do meu aniversário. Só que naquele dia, na hora do apelo, ela aceitou Jesus. Aquilo para mim foi... No dia do teu aniversário. Foi o melhor presente. Desculpa. Nada. Então, você está dizendo para a gente que a sua maior recompensa foi Jesus, né? Foi Jesus. Todas essas medalhas aí, Isso aí eu gosto de guardar. Minha esposa sabe o carinho que eu tenho, eu guardo. A gente está num período agora que a gente está em obra, eu quero ter um cantinho para eles, tem muita coisa guardada em caixa, o que está exposto, eu procuro estar sempre tirando poeira, aquela coisa toda, mas nada disso tem um valor que, sabe, eu falar assim, ô Jesus, os seus troféus, eu jogo tudo fora, queimo tudo, sabe, que aí depois vem meu pai, depois vem minha irmã, vem meu cunhado, a família toda foi alcançada, é uma felicidade que eu não tenho palavras para dizer. Amém. Pensa. Amém. E assim, para a gente fechar desse tripé espiritual, tudo que a gente tem falado aqui, independente do foco no esporte, nas histórias de superação, a gente consegue extrair princípios bíblicos, né? O que a Bíblia é? O que a Bíblia representa para você? O que a Bíblia é na sua vida? A Bíblia é tudo para mim. Eu reconheço, né? Acho que a grandeza de qualquer pessoa, ela reconhecer no momento que ela erra, sabe? E eu posso dizer que eu já fui uma pessoa assim mais, como eu vou te dizer, não é questão de fé não, de estar lendo mais,
está buscando mais Conhecimento o mesmo. conhecimento, vou dizer assim. Não significa, olha lá, o irmão está afastado, está desviado, não é isso, né? Jesus, acho que eu já falei contigo, né? Jesus caminha comigo o tempo todo, minha devocional é com ele, correndo, sabe? Tem dia que as coisas não estão bom, eu falo, Jesus, senta aqui do meu lado. Tem coisa errada aí, não é possível. Sabe, eu converso muito, tenho o meu jeito de conversar, tenho o meu jeito particular de orar, né? Então, assim, é tudo para mim. Sabe? Antes do programa começar, você disse para mim, a gente tinha também trocado algumas mensagens do WhatsApp, eu achei tão interessante, que ele disse que a devocional diária dele, ele faz correndo, então ele conversa com Deus correndo. Com certeza. É o período assim, que eu consigo planejar o meu dia, né, as coisas que eu tenho que fazer, mas antes de tudo, eu levanto de manhã e já falo assim, já sei que Jesus está de pé, está me esperando, já mudou a roupa dele, vai correr comigo. Meu pensamento é esse, né? Faça chuva, faça sol, e a gente conversa muito, e altos papos. Eu gosto muito de dizer que ser cristão é um estilo de vida, não é uma religião. É um estilo de vida. E a gente pode ver isso na vida dele, na vida de cada convidado que vem aqui, né? Então, isso faz com que Deus se relaciona conosco de uma forma muito pessoal. Então, ele vai conversar com você na sua linguagem, no seu vocabulário. Ele conversa com o Otávio sobre assuntos relacionados ao vocabulário da corrida. Com a Ângela, ele vai conversar com o vocabulário da veterinária, da maternidade. Comigo, eu me lembro que, como Deus já falou comigo na linguagem do videogame, quando eu era mais nova, que eu gostava muito de videogame, ele falava sobre ir para a próxima fase, ir para o próximo nível. E, às vezes, aí quando a gente vai estudar desenvolvimento pessoal, quando usa esse termo, eu falo, mas o Espírito Santo ministrou isso quando eu tinha 18 anos. Como é bom a gente viver o cristianismo, não como uma religião, mas como um estilo de vida, né? Gente, é uma alegria estar aqui, mas a gente precisa fechar. E eu quero aproveitar mais um pouquinho, né, da presença do Otávio aqui com a gente, deixando queria que você deixasse para a gente, assim, de tudo isso que a gente conversou. Quero te fazer uma pergunta e depois quero que você deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo de casa. Tudo bem. A pergunta final que eu quero deixar para você, né, quem foi o seu maior ídolo em toda a sua vida, assim, que é uma referência para você? Como no desportista? mundo do esporte, assim, e por quê? Assim, no mundo bem do esporte? rapidinho aí. Eu diria que é esse meu amigo que me trouxe para Jesus. Não somente por esse fato, né? É porque o que mais te chamava a atenção nele, que atraiu você a buscar isso que ele buscava, que isso que ele tinha que você É porque, assim, ele é 2 anos mais novo que eu. Então, hoje, eu estou com 47 anos. Hoje ele está com 45. Mas naquela época, hoje a diferença assim, não é tanta, mas naquela época eu estava começando, eu tinha 20 anos, 19, 20 anos, né? Ele tinha 17, 18 anos. É muito mais E velho. Quando eu participava das competições, que eu via ele no pódio, lá em cima no pódio, eu falava assim, nossa, mas é tão novo, é mais novo que eu. Como é que ele consegue, né? E era muito interessante porque eu corria muito com o pai dele. O pai dele era um atleta também, bom. E eu não sabia que ele era pai dele. Aí um dia eu estava conversando com o pai dele, aí ele recebeu, esse meu amigo, Alex, ele recebeu uma premiação no pódio e depois chegou perto da gente e chamou ele de pai. Falei, pai, não sei o que. Eu falei, é teu filho ele? Eu falei, é meu filho, sabe? E então, assim, e aí depois a gente começou aquela amizade. E assim, a trajetória dele como atleta internacional, na verdade, começou comigo também, apesar dele já corria mais tempo do que eu. Então, assim, a maioria das viagens que eu fiz, né, essa oportunidade, esse presente que o Papai do Céu me deu, esses 16 países, ele foi, praticamente ele estava em todos comigo, sabe? E ele sempre foi referência para mim, não só na minha caminhada como cristão, mas como atleta também. Isso mostra o poder da amizade, né? Hoje a gente está distante, mas a gente se fala pelo WhatsApp, ele mora no Rio, né? Então, mas a gente está sempre... Hoje mesmo a gente estava altos papos. Otávio, foi muito bom, muito enriquecedor. Espero que tenha sido para você aí de casa também. E o que você nos deixa? Olha, para você que está em casa, eu quero deixar a seguinte mensagem. Nunca deixe de sonhar, mas sonhe muito, sabe? Seja uma pessoa sonhadora e sempre esteja permitindo que Jesus esteja o tempo todo ao seu lado,
sabe? Eu sonho muito, eu sou uma pessoa que eu vivo sonhando, só coisas boas. E procuro trazer leveza para as pessoas que estão ao meu redor, sabe? E há várias formas de você trazer leveza, seja escutando uma pessoa, né? Hoje, por exemplo, tá difícil, né, a gente dar um abraço, né, em alguém, né? Mas tem várias formas de você mostrar o amor, sabe? O carinho, você ajudando alguém. E principalmente nessa questão de ajudar, não importa qual seja a forma, não há necessidade de você demonstrar isso fora daquilo ali. Então é isso, sonhe. Permita-se sonhar, permita-se ser feliz o tempo todo com Jesus. Gente, foi uma alegria estar com vocês e até a próxima semana. Já quero deixar um convite. Na semana que vem, a gente vai estar falando sobre um tema de muita relevância, que é depressão e suicídio. Já que em setembro a gente fala do Setembro Amarelo, não é isso? Isso mesmo. Então, a gente vai estar aí e quero que você convide o máximo de pessoas que precisam ouvir uma mensagem como essa. A gente vai ter um convidado muito especial que vai falar das suas experiências e da maneira como a gente pode tirar as melhores lições, não só para a nossa vida, como para ajudar quem possa estar passando por algo parecido com isso. Obrigada, Ângela. Obrigada, Otávio. Eu que agradeço. Boa noite, amigos. Até a Boa próxima. noite.